Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante: seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. eu amo sim. Eu amo sim. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome Seu nome é Jesus. Seu nome Seu nome é Jesus. eu amo. Eu amo sim. Ó quanto eu adoro. Oh, quanto eu adoro. A Ele eu me rendo. A Ele eu me rendo. Seu nome Seu nome é Jesus. eu amo. Eu amo sim. Aleluia. 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 Louvado seja. Louvado seja o Cristo Jesus. Aleluia. 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 Louvado seja. Louvado seja Jesus. Ó Deus, que chama as estrelas pelo nome, que conhece o nome de cada um de nós, que se preocupa conosco. Ó Deus vivo, no nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, que deu a vida por nós na cruz, o Messias, o nosso libertador, o bom pastor, o príncipe da paz, o nosso conselheiro, a razão da nossa vida. Nesse nome nós temos acesso a Ti. Podemos não ter acesso a muitas autoridades famosos desse mundo, mas por causa do Teu Filho nós temos acesso a Ti, porque Ele deu a vida por cada um de nós na cruz. Ó grande e poderoso Deus, a Tua voz é majestosa, é gloriosa. A Tua voz faz estremecer o deserto. A Tua voz parou a fúria do mar. A Tua voz acalma o vento. A Tua voz nos confronta, nos abençoa, nos guia. E é ela que nós viemos ouvir nessa noite. A Tua voz majestosa, maravilhosa. Estamos aqui, ó grande Deus, para Te buscar, porque necessitamos, precisamos muito de Ti. Todos os dias, toda hora, usa de misericórdia, perdoa os nossos pecados,
mas que nesse culto possamos ser avivados, fortalecidos. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor vai voltar e não está longe. Os sinais mostram isso. A humanidade, acreditando ou não, o Senhor vai voltar. E nós estamos aqui para cuidar da nossa alma, afinar a nossa vida com o Senhor, buscar a tua compaixão, a tua força, para caminharmos rumo ao céu. Dirige esse culto do começo ao fim, mas abençoe nós todos, meu Pai, que venhamos sair desse culto perdoados. Sim, meu Pai, de pé, limpos, lavados no teu sangue, e com a tua direção. Fala o que precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir, mas que sejamos abençoados no decorrer do culto. Levante as mãos e diga: meu Senhor, eu te amo, por isso eu estou aqui para te buscar. Fala comigo, e cada minuto aqui, que o Senhor me abençoe. Diga se você crê, amém, e graças a Deus. Louvado seja o teu santíssimo nome. Essas palmas são para o Senhor, meu Deus. Receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Por favor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. No finalzinho da Bíblia. Dá uma colher de chá aí para você achar mais rápido. Porque tem gente que está procurando no início da Bíblia. Aí é Gênesis, tá? Tem que ler a Bíblia, viu? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós vamos ler o 13 e o 14. Quem já achou, levante sua Bíblia. Meu Pai, a tua palavra é que faz a diferença. Eu sei que o Senhor quer ensinar, quer orientar, quer salvar, quer direcionar. E eu sei também que sempre tem alguém querendo aprender. Em nome de Jesus, usa a minha boca e abra o entendimento de todos, para que eles possam compreender a tua palavra e serem abençoados, no nome de Jesus. Diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. E quem crê, diga amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, o que é que diz aí? Aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha para mim, por favor. Você deve já ter percebido que as mensagens que estão sendo dadas de um tempo para cá, né, nesse cenário difícil do final dos tempos, tem sido mensagens fortes, tem sido alertas, tem sido para despertar, para acordar, para levantar quem caiu, para realmente abrir os olhos de quem não estava enxergando o perigo de perder a salvação. Tem sido mensagens fortíssimas. Você deve já ter percebido que Deus tem falado forte,
querendo salvar o máximo de pessoas. Se você me perguntar por que Deus está fazendo isso, eu vou te dizer que Deus sempre agiu assim, para salvar o ser humano. Deus sempre deu o aviso. Você acha que antes de Adão e Eva pecar, Deus não tinha avisado? Sim ou não? Tinha. Antes de Adão e Eva caírem, Deus tinha avisado. Deus tinha falado, porque Deus sempre fala. Deus enviou anjos para avisar a Ló e a família dele que ia destruir Sodoma e Gomorra. Ainda pediu para não olharem para trás. Ela olhou, mas Deus tinha avisado para não olhar? Deus tinha usado os anjos para avisar. Adão e Eva não obedeceram, mas Deus tinha avisado para não tocar. Você acha que as pessoas que morreram afogadas na época de Noé, no dilúvio, elas foram avisadas? E como foram avisadas? Porque Deus sempre avisa. Lembra quando o Egito foi destruído? O Egito foi destruído, mas Deus usou Moisés para avisar a Faraó: deixa o povo de Deus embora, não segura o povo de Deus na escravidão. Ele ouviu? Não. E o Egito pereceu. Diferente de quando Deus deu sonho a Faraó, ele pediu para alguém interpretar e só José conseguiu interpretar. Você pode ler depois em Gênesis 41, você vai ver que só José conseguiu tranquilizar Faraó com aquele sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, mostrando que vinha 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E o Egito se preparou, porque ele deu ouvidos ao que Deus mostrou. Olha o que nós lemos, olha esse versículo 13: mas nós, segundo a sua promessa, tem uma promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados o quê? Imaculados, irrepreensíveis, em paz. Ora, se ele está falando e eu me preparo e eu dou ouvidos, então não vou ser pego de surpresa. Por exemplo, eu tenho roupas de frio e minha esposa deixa essa roupa na mala, guardada. Aí sempre eu vejo, quando vai se aproximar o inverno, ela tirando a roupa, preparando a roupa. E eu pergunto: está fazendo o quê, Rosa? Ela disse: amor, vai vir frio aí, estou preparando nossa roupa. Roupa por frio. Vem o inverno aí. Agora, Deus fala tanto o que vem pela frente e você não vê a maioria se preparando. Você não vê a maioria se limpando, se tornando irrepreensível. Pelo contrário, você vê pessoas caindo sempre nos mesmos erros, vivendo de aparência, preocupado com o que os outros acham, pensam. Como no passado o Senhor Jesus pegava forte em cima dos religiosos hipócritas, porque do lado de fora estava impecável, irrepreensível do lado de fora, mas Deus observa o lado de dentro. Para Ele não é o que você faz, é o que você é. Para Ele o nosso exterior não faz diferença. Quem se iludiu com o exterior foi o profeta, com os irmãos de Davi.
ele disse: eu não vejo como vê o homem. Não é nenhum desses, está faltando um ainda. Em outras palavras, esses aí eu conheço, tem do lado de fora o que te agrada, mas não tem do lado de dentro o que me agrada. Não sei se está dando para você entender. Se você aguarda novo céu, nova terra, se você aguarda a salvação, se você aguarda a volta de Jesus, então você tem que aguardar limpo, de pé, irrepreensível, com a sua vida reta diante de Deus, para você não ser pego de surpresa. Compreende? Por favor, entenda que Deus te conhece. Eu não te conheço. Muitas pessoas de repente pensam que te conhecem, mas tem pessoas que mentem acerca do que elas são. As pessoas admiram o que ela finge ser, mas Deus sabe que no fundo, ela não é. Porque Deus conhece você por dentro e sabe quem é você quando você está sozinho. Ele sabe quem eu sou. Lembra das cartas do Apocalipse? Eu conheço. Nas cartas ele fazia questão de dizer o seguinte: ó, eu sei quem é quem, eu conheço cada um dentro da igreja. Ele chegou a falar até de um grupo pequeno, de uma igreja, dizendo assim: ó, nessa igreja tem poucos que andam comigo de branco, com as vestes limpas. Tem poucos. Então ele sabe se aqui tem muitos salvos, poucos salvos. Eu não sei. Eu prego, mas ele conhece quem é cada um. Ele sabe. Ele pesa. E quando você entende isso e passa a ser sincero diante dele, não importa o pecado que você tenha cometido, tem perdão para você, tem misericórdia para você. Compreenda que quem matou o Senhor Jesus foram os nossos pecados. Nossos pecados que mataram o Senhor Jesus. E Ele é tão maravilhoso que Ele sofreu. Agora você vai entender por que Ele morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Nós queríamos ter essa morte eterna, mas Ele morreu no nosso lugar. E quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa alma, e nos arrependemos dos nossos pecados, então o sangue dele nos cobre. E Deus não vê os nossos pecados, Ele vê o sangue de Jesus nos cobrindo. Além de nos perdoar, a justiça dele vem para nós. Por isso que nós temos acesso ao Pai. Então ele morreu porque o salário do pecado é a morte, e alguém tinha que pagar. Para nós não pagarmos, porque não tínhamos condições, ele morreu para nós tomarmos posse do novo céu e da nova terra. Será que isso é pouco para você? Será que você entende a grandeza do que Jesus fez por você na cruz? Será que você já se arrependeu dos seus pecados? E esse sangue já te cobriu, já te lavou? Por causa desse sangue, se você aceitou, o